Olá, eu me chamo Albert Costa. Eu vou gravar uma sequência de vídeos sobre aprendizagem de máquina com o objetivo primordial de testar a viabilidade de utilizar o YouTube como um canal para discutir tópicos em aprendizagem de máquina. Nesses primeiros vídeos de teste, eu vou reaproveitar esses slides aqui que eu produzi quando a gente ofertou um curso Introdução à Aprendizagem de Máquina com ECA, no 5º Simpósio Criança e Sistema de Informação, que foi promovido pela Universidade Federal do Acre no ano de 2018. Tá? Eu sou docente do Instituto Federal do Amazonas, só não estou mais no campus de Humaitá, agora eu estou no campus Manaus, Zona Leste. O que a gente vai discutir nesses primeiros slides, nesses primeiros vídeos, me desculpem, tópicos específicos dentro da aprendizagem de máquina. É uma pequena gota dentro do oceano que nós temos, que é conhecido como aprendizagem de máquina. Tá? Então nós vamos discutir o conceito de aprendizagem de máquina, onde a gente utiliza a aprendizagem de máquina, como as máquinas aprendem, e aí nós vamos falar de algoritmos de aprendizado ou de modelos de aprendizado, e nós vamos também discutir como mensurar o aprendizado, né? Como a gente tem métricas objetivas que dizer se um modelo ou um algoritmo de aprendizagem de máquina aprendeu ou não a resolver um determinado problema. Esses vídeos eles vão ser curtos, tá? No máximo 10 minutos de vídeo, para não ficar vídeos longos e cansativos. Tá? Tentar contextualizar o porquê utilizar a aprendizagem de máquina. Quem é da computação conhece o conceito de algoritmo, que nada mais é uma sequência finita de passos utilizados para resolver um problema. A gente tem, por exemplo, o problema de ordenação, e que já existem algoritmos que resolvem o problema de ordenação. Né? Ordenação por bolha, ordenação rápida, ordenação por junção, já são soluções finitas, já são sequências finitas de passos que são utilizados para resolver o problema de ordenação. Quando se tem um problema em que já se conhece um algoritmo para resolver, não existe necessidade de se utilizar a aprendizagem de máquina. A aprendizagem de máquina, o uso dele é indicado para resolver problemas em que não se conhece soluções finitas, que se não se conhece algoritmos que resolvem esses problemas. Tá? Exemplos: reconhecimento de rosto ou reconhecimento da fala humana. Para a gente, seres humanos, de maneira geral, é extremamente fácil reconhecer rostos ou reconhecer a fala, né? Entender o que uma pessoa está falando ou reconhecer o padrão que existe no rosto de uma pessoa e conseguir identificar aquela pessoa, né? A gente aprende isso de maneira natural, né? E esse aprendizado se dá observando as pessoas, observando vários exemplos de fala e vários exemplos de rostos. Bom, mas não existe um algoritmo fácil ou fechado, como exemplo os algoritmos de ordenação, para se reconhecer rostos ou se reconhecer fala humana, né? Mas a gente tem muitos exemplos de faces e muitos exemplos de fala, né? de áudio. O que falta, então, de conhecimento para construir um algoritmo exato, um algoritmo fechado, uma sequência finita de passos para resolver esse problema, sobra em dados. Então nós temos muitos dados, muitos exemplos de rostos e exemplos de fala que nós podemos utilizar. O que a aprendizagem de máquina faz é justamente processar esses dados em busca de aprender padrões que possam explicar o processo estudado. Então, se você pegar um algoritmo de aprendizagem de máquina e fornecer para ele
um conjunto suficientemente grande de dados, e aí quando eu falo em dados, eu falo de exemplos de rostos ou de falas, nesse contexto nós estamos trabalhando, esse algoritmo ele vai conseguir identificar padrões que resolvem um problema de identificação. Tá? Então o algoritmo ele vai como aprender o modelo de aprendizagem de máquina, ele vai conseguir reconhecer esses padrões e daí vai conseguir extrair um algoritmo, e aí entre aspas, que não é o significado real, que vai conseguir identificar os rostos, conseguir identificar as falas, tá? Então, a aprendizagem de máquina só é viável, só é indicado primeiro, se não houver algoritmos clássicos que resolvam, se já houver algoritmos, e aí pegando algoritmo como no seu conceito original, que é uma sequência finita de passos, se já existir esses algoritmos, não tem necessidade de utilizar a aprendizagem de máquina. Tá? E outra coisa de extrema importância é que tem que existir dados. Se não houver dados, não tem como ocorrer o processo de aprendizado. Então, se não houver algoritmos para resolver o problema, uma alternativa de resolver o problema é utilizar a aprendizagem de máquina. Para utilizar a aprendizagem de máquina, tem que haver dados. Não tem como aprender se não houver dados em quantidade suficiente. Bom, alguns conceitos de aprendizagem de máquina que a gente pode extrair da literatura. Tá? Bom, a aprendizagem de máquina é programar computadores para otimizar um critério de desempenho utilizando dados ou experiências passadas. De novo, só existe a possibilidade de aplicar a aprendizagem de máquina se houver dados. Um conjunto suficientemente de dados históricos que representem o problema que está sendo trabalhado. Uma definição bem conhecida e bem formal é que a aprendizagem de máquina é um programa de computador que aprende a partir da experiência E em relação a uma classe de tarefas T, sendo esse desempenho medido por uma variável P. Se o desempenho P na tarefa T aumenta com a experiência, a gente está dizendo que esse modelo está aprendendo. Observem que implicitamente ou explicitamente essa definição ela dá a ideia do que é a aprendizagem de máquina. A aprendizagem de máquina é pegar um algoritmo, ofertar ou um dos modelos existentes, apresentar esse algoritmo, esse modelo, um conjunto suficientemente grande de dados que explique o problema trabalhado e permitir, então, que esse algoritmo consiga buscar ou consiga extrair os padrões desse problema. E se a gente mensura se é possível, se o algoritmo consegue extrair ou não conseguiu extrair, através de uma métrica de desempenho. Tá? Muitas vezes é o erro ou a acurácia. Alguns exemplos de tarefas que a gente tem, por exemplo, jogar xadrez, a gente tem uma medida de desempenho, que é quantas vezes se ganhou, tá? E a experiência são os jogos anteriormente, as partidas jogadas anteriormente. São exemplos, são dados, é um conjunto de dados históricos que representa o problema. Reconhecer caracteres manuais, a escrita, né? A tarefa T é reconhecer e classificar as palavras que foram manuscritas numa imagem, por exemplo, numa carta. Né? A medida de desempenho, P, é o percentual de palavras classificadas corretamente. E os dados históricos, ou a experiência, que é a definição do Mitchell, é uma base de dados com imagens que tem a classificação correta das palavras. De novo, não existe aprendizagem de máquina se não houver dados disponíveis que expliquem o problema que está sendo trabalhado. Isso aí é um exemplo, é uma base de dados bem conhecida, é a MNIST. Ela tem 75 mil instâncias de dígitos manuscritos, né? Exemplos de 0, exemplos de 1, vários exemplos de 2.
do número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses aqui são exemplos do que é a experiência que o Mitchell apresenta, ou o conjunto de dados que representa o problema. Se eu quero, o problema é reconhecer um dígito manuscrito, eu tenho vários exemplos do que é um 0, do que é um, do que é um 2, do que é um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, um 8 e um 9. Não tem um algoritmo explicando ou uma sequência finita de passos que diga para reconhecer um 0, faça isso, para reconhecer um 1, faça isso. Então a gente pega essa sequência aqui, esse conjunto de dados, esse conjunto de experiência, e a gente apresenta um modelo de aprendizagem de máquina, e esse modelo ele tem a capacidade de maneira autônoma de extrair as características que explicam ou que resolvem o problema de reconhecer dígitos. Então a gente tem um conjunto de treino, que é a nossa hipótese, que é a nossa experiência. Em cima dessa experiência nós vamos então gerar uma hipótese, que essa hipótese eventualmente ela pode resolver o problema, e a gente vai responder se resolve ou não resolve o problema utilizando uma das métricas que a gente vai estudar mais à frente. Eu vou encerrar esse primeiro vídeo e em seguida a gente vai continuar discutindo sobre aprendizagem de máquina.